muita alegria, iniciamos mais um Evangelho pelo Grupo Espírita Casa do Caminho, situado à Rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana, em São Paulo, no Brasil. E antes de iniciarmos o nosso Evangelho, cabe uma breve explicação sobre o mesmo. Ele é composto de 4 partes, a saber, inicialmente a abertura, que agora estou fazendo, que é o momento de voltarmos para o nosso interior, sentindo o pulsar do nosso coração. É o momento de tirarmos da nossa mente as nossas preocupações, ansiedades e adversidades. É o momento que chegamos e nos conectamos com o plano espiritual. Após a abertura, temos a palestra, que hoje será proferida pela Kátia. A palestra é um momento de exposição sobre o Evangelho de Jesus. É um momento que possamos assimilar os ensinamentos e procurar vivenciá-los em nosso dia a dia. Após a palestra, temos as vibrações. É um momento importante onde atuamos com as nossas doações pessoais, onde a Regiane tomará o comando, onde todos nós podemos, através do pensamento, doar as energias amorosas, acompanhando-as mentalmente, conforme forem sendo proferidas. E, por fim, o encerramento, que será feito pela Neuza. É o momento, então, da gratidão, de estarmos abertos aos benfeitores espirituais, para receber todo o envolvimento de amor e carinho que os mesmos nos trazem, para que tenhamos confiança e esperança em nosso dia a dia. Assim, damos início ao nosso Evangelho e peço então para que possamos fechar os nossos olhos, respirarmos lenta e profundamente, deixando as preocupações, as tensões, as ansiedades de fora nesse momento. Nos conectando aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, nos conectando também ao nosso dirigente maior, a Itaporã, e zelar amorosamente por nossa casa, elevando os nossos pensamentos ao nosso irmão maior Jesus, e com ele, um tom de amor, de gratidão, vamos iniciando o nosso Evangelho, ciente do nosso compromisso com o Pai, em nome de nossa caminhada ao bem maior, ao Evangelho de Jesus. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. E assim seja. Olá, amigos. O nosso tema de hoje versa sobre o Pai Nosso. Vamos nos lembrar que o Pai Nosso está no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Na verdade, o Pai Nosso vem de uma petição dos apóstolos para Jesus. Eles pedem para Jesus, nos ensina a orar,
Porque Jesus, quando ia orar, ele normalmente se dirigia a um local ermo, ele ia normalmente para o deserto, e sozinho, ele orava sozinho, ele com ele mesmo. Então os apóstolos pediram a Jesus que os ensinasse a orar como ele fazia. E Jesus então ensina o Pai Nosso. O Pai Nosso, como todo texto bíblico, veio ao longo do tempo sofrendo alterações nas traduções. O que chegou para nós é isso que nós aprendemos a rezar desde criança. E aí a gente decora o Pai Nosso e reza o Pai Nosso sem se ater muito no significado real de cada frase. Porque nessa oração simples e curta, Jesus colocou um fundamento muito grande do entendimento do reino de Deus, do entendimento da nossa postura diante do Evangelho, do entendimento da energia que cerca o nosso viver. Então, compreender o significado das frases do Pai Nosso, compreender a postura da oração é muito, muito importante para que nós trabalhemos diuturnamente esse nosso contato com Deus. Porque Jesus nos ensinou um caminho para nós contatuarmos, para nós nos ligarmos ao Criador. E o Pai Nosso externa de forma muito simples e profunda essa ligação possível, natural, que nós deveríamos fazer o tempo todo, quando vinculados, quando compreendemos a espiritualidade da vida, quando compreendemos o nosso caminhar, a transposição das nossas atitudes, de um estágio para o estágio seguinte no processo evolutivo do nosso espírito. Então, o que é orar? Orar, na verdade, significa nos conectarmos com a fonte criadora, com a luz maior, com o Pai, com aquele que existe em tudo e que nos criou, que criou tudo o que existe. Então, nos ligarmos ao Pai é um exercício interno. Por quê? Porque Deus, o entendimento do que é Deus também é muito importante para que a gente faça essa ligação. Quando a gente entende que Deus é algo inalcançável, a gente pouco vai conseguir se desprender para fazer essa ligação. O entendimento de Deus tem que estar vinculado a percepção de que ele está em tudo que existe. Como fonte criadora de tudo que existe no universo, do universo inteiro, ele está presente no universo inteiro. Então é como se nós estivéssemos imersos na energia divina. Se nós respirássemos pelo ar a energia divina mora em nós, e mora no outro, e mora em tudo que existe. Esse conceito de Deus é o conceito que Jesus trazia e que nós vimos perdendo a força desse conceito no transcurso da história e que a doutrina nos ajuda a resgatar. Esse entendimento de Deus faz com que a gente consiga fazer essa vinculação com o Pai de forma mais intensa, mais natural, de forma mais contínua. Na verdade, a oração implica que a gente esvazie o nosso ego, esvazie a nossa vontade, esvazie o nosso querer, esvazie o nosso controle e que a gente se entregue a Deus no sentido de Deus sendo tudo o que existe, numa presença maior. Esse entendimento nos faculta compreender o Pai Nosso por um ângulo muito novo, muito diferente daquilo que a gente veio aprendendo desde criança. Então, vamos tentar trazer essa consciência da presença de Deus no processo todo do entendimento do Pai Nosso. O Pai Nosso começa:
Pai nosso que estais no céu. Dois aspectos são importantes. Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Pai no sentido de ser aquele que criou, aquele que nos deu tudo o que nós temos, tudo o que somos. Nós somos partícula divina. Deus está em nós do mesmo jeito que a gente está imerso em Deus, no ar que respiramos, no mundo que habitamos, no universo a que pertencemos. Então, o Pai é o nosso Criador. E quando ele fala Pai Nosso, a gente está admitindo nessa frase que todos nós somos partes divinas. Nos reconhecemos como irmãos. Todos os seres e tudo que existe é parte de Deus. Então, nós temos que entender o Pai Nosso como sendo um vínculo que nos liga todos os seres como irmãos vindos da mesma força criadora. E aí eu preciso, nesse Pai Nosso, compreender que nos outros, aqueles que comungam comigo a vida, aqueles que a gente ama e aqueles que a gente não ama tanto assim, neles está a presença de Deus, tanto quanto em mim, tanto quanto em tudo que existe. Então, Pai Nosso significa a nossa fonte criadora criou tudo que nos cerca, todos os irmãos que nos acompanham. E aí ele fala que estais nos céus. O entendimento de céus. Céus é todo o universo. Nós temos aquele entendimento que céu é alguma coisa que está acima, que é inalcançável, que eu só vou alcançar quando eu tiver evoluído, quando eu for anjo. Por enquanto, eu só consigo olhar para o céu e visualizar que Deus mora lá e eu moro aqui. E esse entendimento, essa separação, nos desvincula da criação, do Criador. O entendimento de que céu é tudo que existe, é o universo inteiro. Então, a luz, a força criadora, a energia criadora mora em tudo o que foi criado. E nos irmana a todos. E esse universo que todos nós comungamos, quer seja nesse mundo, quer seja em outros, esse universo que nós comungamos nos torna conscientes desta mesma presença criadora em tudo o que existe. Isso que significa Pai Nosso que estais nos céus. Aí a gente vai para a segunda frase, santificado seja o teu nome. Santificado, tornar sagrado. E o que significa nome? Nome significa presença. Então, a gente está pedindo para que nós possamos tornar sagrada a presença de Deus através da nossa existência. Que nós possamos sacralizar os dons divinos através do que eu faço, do que eu penso, do que eu sinto, do que eu sou. Isso que significa santificar o nome de Deus. E aí eu vou para outra frase, venha a nós o vosso reino. Venha a nós significa, o vosso reino significa que nós possamos ter a força suficiente de fazer brotar em nós, de acordar o reino dos céus, o reino divino que mora, que habita no meu ser. Uma vez que eu sou criatura de Deus, eu carrego em mim a essência divina. Então, que essa essência divina acorde, que o reino de Deus se aconteça dentro de mim. E que eu possa, em acontecendo o reino de Deus, eu possa espelhar a figura divina. O reino de Deus acontecendo significa que nós vamos ter dentro de nós uma comunhão de ideais, de ideias com a vontade do Criador. Todas as frases do Pai Nosso estão interligadas. E é uma entrega, na verdade.
Então, quando o reino de Deus acontece em mim, ele vem para mim, significa que ele acontece em mim. E quando ele acontece em mim, eu consigo perceber que eu sou responsável pelas minhas próprias ações e que eu sou responsável por refletir a imagem de Deus em tudo que eu faço. E quando todas as pessoas tiverem feito acontecer o reino de Deus em si, elas vão se ligar pela lei de sintonia às mesmas energias benéficas, às mesmas energias do bem. E aí a gente cria uma sociedade onde o bem prevalece. Quando o reino de Deus vier a nós, quando nós fizermos esse reino de Deus acontecer e nós estivermos sintonizados com criaturas que têm a mesma necessidade e a mesma vontade e a mesma produtividade interna, a gente vai criar uma egrégora. E nessa egrégora, a energia que vai fluir vai ser a energia aproximada do reino de Deus. Aí a gente pode entender um mundo mais feliz, onde o mal já não seja necessário e o bem seja o que move a todas as pessoas. Isso que significa: venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus. A vontade de Deus é entendida como as leis cósmicas e morais que regem tudo que existe. Deus criou o universo inteiro. Em criando, ele implicitamente, ele é imanente a cada coisa que ele cria. E essa imanência implica na presença da lei cósmica regendo tudo o que existe. A gente pode imaginar os planetas e os sóis, os planetas girando em torno dos sóis. Essa energia que faz com que ele gire é a mesma energia que faz com que as leis morais e cósmicas sejam obedecidas pela natureza. A natureza segue as leis cósmicas universais. A gente pode ver as estações do ano, os estágios evolutivos das plantas, o crescimento dos animais, o desenvolvimento do homem, desde bebê à idade adulta. Tudo isso segue a lei natural. O que é a lei natural? É o que a gente deve entender como vontade de Deus. Quando eu deixo de me aproximar, ou de dar sequência, de assumir meu comportamento na diretriz da lei cósmica universal, eu crio uma desarmonia no universo. Em criando essa desarmonia, eu crio para mim a necessidade de recompor essa desarmonia que eu criei, reharmonizando essa energia. Então, a vontade de Deus, ela vai se cumprir sempre. Somos nós que nos distanciamos dela. Nós escolhemos como é que a gente vai fazer essa vontade de Deus ser cumprida. A gente vai fazer ela ser cumprida dolorosamente ou a gente vai escolher que ela seja cumprida facilmente, com felicidade e com harmonia. Então, o que eu escolho é só a maneira como a lei de Deus vai ser cumprida. E não se eu vou cumprir ou não a lei de Deus. Porque se Deus está em tudo que existe, as suas leis regem tudo que existe. O que eu posso fazer é desarmonizar essas leis, mas eu carrego daí a obrigação ou a necessidade interna. Porque Deus não me cobra nada. Quem me cobra sou eu mesma. Uma vez que essa lei cósmica funciona em mim também, no meu dinamismo físico, emocional, psíquico, moral e espiritual. Então, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, significa que eu entendo que a vontade divina predomina sobre tudo o que existe. E quando eu quebro essa harmonia, eu carrego comigo a responsabilidade de refazê-la. Então, o mais importante é eu entender que quando a minha vontade coincide com a vontade divina, eu estou caminhando
num transcurso de felicidade, de harmonia com o universo. Eu posso crescer e aprender mesmo nesse caminho de harmonia. Eu não preciso da desarmonia para crescer. Eu escolho. Então é muito importante nós termos essa consciência. E aí, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão pode ser entendido como compreensão, como discernimento. Esse pão pode ser compreendido como tudo que é natural, o cumprimento das leis divinas, o que é natural na existência. Então, esse pão vai permitir que a forma de solicitar que Deus acolha esse nosso pedido de dai-nos o pão de cada dia, significa que nós vamos fazer esse alimento da nossa alma se transformar em ações cotidianas que façam fluir a magnitude divina. Na verdade, o pão é o pão espiritual, o pão material. O que eu faço com ele é o sentido dessa prece. Então, a gente sabe que como Deus está em tudo que existe, ele jorra para nós, jorra sobre nós como uma chuva constante de bênçãos. Eu só consigo captar essas bênçãos quando eu abro o meu coração para elas. Quando eu estou vibrando na mesma sintonia, quando eu sou capaz de entender e de sentir a presença de Deus através da oração. É a experiência da presença de Deus. Então, o pão de cada dia é o quanto eu consigo absorver dessas bênçãos. E não é Deus que me dá, abre e coloca lá dentro. Sou eu que me abro para absorver, porque as bênçãos de Deus jorram ininterruptamente, constantemente para todos nós. Cada um de nós vai conseguir absorver aquilo que, no seu entendimento, no seu desprendimento de si mesmo, permite a abertura do seu ser para se conectar com essas bênçãos. Esse é o pão nosso de cada dia. E aí a gente precisa usar esse pão nosso para continuar a fazer o crescimento e a harmonia do universo acontecer. Esse pão nosso, nós devemos entender como sendo aquilo que eu preciso para fazer a dinâmica da vida acontecer em mim e à minha volta. Nem mais, nem menos. Mas aquilo que me basta. Aí entra um conceito de abundância muito importante, que a abundância não é eu ter muito, a abundância é eu perceber que tudo que eu tenho me basta. E isso é muito importante para entender essa frase do Pai Nosso. E aí vem a frase centro e chamariz mesmo, é a frase central do Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele terminou a prece e aí ele diz, ele reafirma essa situação, que a gente só vai conseguir o perdão na medida que a gente perdoar as pessoas. E quando nós entendemos Deus como sendo a presença imanente em tudo, a gente vai entender essa frase de um jeito diferente. Na lei cósmica universal, quando eu dou, eu abro o meu espírito para receber. Na matéria, quando a gente dá alguma coisa, a gente fica sem, a gente diminui o que tem. No entendimento dessa constante presença de Deus, no entendimento da espiritualidade, quando eu dou de mim, eu me abro para receber. Então, perdoar-se é dar-se completamente, entregar-se ao seu próximo, dar ao próximo tudo que você tem, porque Deus não precisa de nada de nós. Quem precisa de nós é o nosso próximo, e é para isso que Deus
conta e confia em nós a condição de co-criadores, porque nós doamos ao nosso próximo. Em doando, a gente constrói um lugar melhor dentro da criação divina. A gente eleva o padrão vibrátil do universo divino. Então, quando eu me dou, perdoar significa dar-se completamente. Quando eu me dou completamente, eu permito que o universo me acrescente, ou seja, eu multiplico, eu amplifico o meu amor. Dar-se é amar. Quando eu dou ao outro, eu amplifico o meu amor, ao invés de diminuir o que eu tenho. Então, perdoar os nossos ofensores, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, significa, quando eu olho para o outro e entendo que Deus mora nele, eu vou perceber que ele está dando o melhor que ele pode no processo evolutivo. Eu vou entender que, através dele, é Deus falando comigo. E ao invés de eu me sentir ofendido, eu vou lidar com aqueles sentimentos que aquela situação criou em mim, tentando melhorar a mim mesma e não depositar no outro a causa da minha dor, mas eu vou buscar trabalhar em mim a melhoria do meu ser. E é por isso que quando eu perdoo, eu me liberto. Quando eu perdoo, eu desfaço as ligações que me prendem, que me impedem de continuar a fazer fluir as leis divinas ao meu redor e dentro de mim. Então, eu perdoando, eu me desligo, eu me desconecto, desapego. E quando eu me desapego, eu compreendo que eu vivo imersa na presença divina. Quando eu compreendo essa imersão, a presença imanente de Deus em tudo, eu não me sinto ofendida pelo que o outro fez. Porque Deus está presente em mim e nele da mesma forma. Eu entendo que eu preciso lidar com alguma coisa dentro de mim, porque algum sentimento estranho brotou e eu preciso me recompor. Isso é muito importante. E aí, perdoar não é nenhum sacrifício. A gente vai chegar a esse entendimento. Esse é o verdadeiro entendimento da palavra de Deus, da palavra que Jesus veio trazer. Então, quando eu perdoo, implica em que eu não me sinto ofendível. Eu me consagro a estar na presença divina. E quando eu estou com Deus, nada pode me atingir. Esse é o verdadeiro sentido dessa frase de perdoar as nossas ofensas, assim como nós temos ofendido. Porque nós não ofendemos a Deus. Deus não se sente ofendido por nós. Quem é que se ofende? Somos nós, um com o outro. E aí a gente cria essa desarmonia. E aí a gente tem que recompor essa energia. Nós não precisamos dar nada para Deus. A gente não ofende Deus. Deus não nos julga. Ele nos ama. Sempre nos ama. O que nós precisamos é recompor essas energias dentro de nós. E quando eu recomponho, eu entendo que esse processo de recompor é necessário, eu aprendo que eu não preciso me sentir ofendido. E isso é muito bonito, é o estágio que a gente precisa chegar para que o perdão seja uma coisa natural em nós. É uma conquista que vai acontecendo passo a passo. Não nos deixes cair em tentação. A tentação pode ser entendida como a prova. A gente sabe que quando a gente começa a aprender algumas coisas, a gente se submete a provas para ver até quanto que aquilo que a gente aprendeu se fixou em nós. Na escola da vida, na escola natural da nossa existência terrena, é assim que acontece. Então, a tentação, o que é? É a prova que a gente se submete para que aquelas lições aprendidas se fixem. Então, muitos de nós ainda, no nosso estágio evolutivo, ainda precisamos das provas para a gente conseguir retificar aquilo que a gente tem aprendido sobre a palavra de Deus. Então, a tentação
que a gente pede para não ter, não é que Deus me livre de todas as dificuldades na vida, e sim que nós possamos, em enfrentar as dificuldades, consigamos ser firmes e fortes, não nos deixarmos abalar e conseguirmos efetivamente vivenciar as lições do Cristo a cada dificuldade na vida. E o Holden fala uma coisa muito interessante, que nas tentações, a tentação maior que a gente pede para Deus para nos livrar é aquela que nos impede de deixar aquele nosso ego para nos ligarmos à consciência cósmica. A gente muitas vezes caminha existências seguidas presa à consciência ego. E a gente não se desprende dela para fazer essa ligação com a consciência cósmica do universo, a consciência divina. E o que nos prende, o que nos amarra, o que nos faz cair, nos submeter, nos ajoelhar, nos estagnar, é quando a gente se recusa a sair da consciência ego para alcançar a consciência cósmica. Essa é a maior de todas as tentações. No aramaico, tentação está vinculada à superficialidade das coisas, ao entendimento superficial, entendimento imaturo. Então, a tentação, livrar-se da tentação significa não permita que eu me apegue à superficialidade das coisas, mas que eu compreenda a essência de cada coisa que me acontece e que a partir daí eu me vincule à consciência cósmica. Isso que significa não livrar, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tem aí uma ligação, o mas faz uma ligação de uma frase com a outra e o sentido ele continua no mesmo sentido. O que é o mal? O mal, se nós entendermos que o universo é criação de Deus, onde a sua presença está imanente, ou seja, onde nós estamos mergulhados na presença divina, não existe criação divina má. Tudo é o bem. O mal que nós entendemos, que nós vemos, que nós criamos e nós lidamos é o bem que não está maduro. O bem que ainda não conseguiu compreender a beleza, a profundidade, a perfeição divina em cada coisa. Então, o mal tem a ver com essa minha resistência em sair da consciência ego para me abrir para a consciência cósmica. Então, quando eu entendo esse mal como sendo algo que me prende, esse livrar-se dessas correntes significa que eu vou além da superficialidade das coisas, entendendo a sua essência, e entendendo a sua essência, compreendendo a presença divina em tudo. E aí eu me desfaço, eu me esvazio da minha condição de consciência ego para que cresça em mim a minha consciência cósmica. Esse é o sentido de nos livrar-nos do mal. Na verdade, o Pai Nosso tem a ver com a nossa própria conduta diante da vida. Como a gente entender Deus em tudo fica muito mais simples, mais verdadeiro viver o amor ao próximo, viver o perdão, viver a tolerância, viver a compreensão e todas as coisas que nos conectam à essência da lição crística. Quando nós orarmos o Pai Nosso, fazendo dentro de nós essa conexão, tentando silenciar as nossas emoções, silenciar os nossos barulhos internos, silenciar a nossa mente, o nosso pensamento e conectarmos-nos com a presença divina em tudo, cada frase do Pai Nosso vai tomar um significado diferente para nós. E quando nós orarmos, a gente vai estar criando ondas de vibração muito mais elevada. Quanto mais eu me conecto com essa consciência cósmica, mais caminhos eu abro no meu coração para me vincular ao Criador.
E quanto mais eu oro nesse sentido, com essa intenção, mais eu cresço em abertura para o universo, abertura para Deus. E mais eu consigo fazer nascer dentro de mim o reino de Deus. Ele vai crescendo como se fosse uma plantinha até ele se tornar uma árvore frondosa. Eu gostaria de encerrar essa minha palestra lendo para vocês uma tradução, uma provável tradução do aramaico bem antigo do Pai Nosso, trazendo esses significados diferentes que estão vinculados à nossa conexão da presença de Deus em tudo. Então, oração cósmica de Yeshua, que é Jesus. Ó Pai e Mãe do cosmos, Criador nosso, cria teu reino de unidade agora, que o teu desejo uno possa atuar dentro e junto ao nosso desejo, assim como em todas as camadas de luz, em todas as suas formas. Provê a cada dia tudo o que necessitamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos erros que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os erros dos nossos irmãos. Não permitas que a superfície e a aparência das coisas do mundo possam iludir-nos e libera-nos de tudo o que nos detém de cumprir o nosso propósito maior. De ti nasce toda a vontade reinante, o poder e a força viva da ação. A canção que se renova de idade em idade, de encontro em encontro, e a tudo em beleza. Possam a tua vontade, poder e canção, afirmarmos com força viva, ser o solo fecundo, onde cresçam as nossas ações. Que assim seja. Obrigada a todos. E agora, queridos amigos, é chegado o momento das nossas doações, porque vibrar é doar, doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente, e acima de tudo, emanados no mais profundo sentimento fraterno. Então, vibremos paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados.
união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perdas de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares. Equilíbrio, força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos encerrando o nosso Evangelho, onde tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais a respeito dessa linda oração ao Pai Nosso. E com o nosso coração repleto de alegria, agradecendo ao plano espiritual, a Jesus, governador de nosso planeta, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.